Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o Salmo 18, mas como é um salmo que tem 50 versículos, nós vamos dividi-lo, para as nossas reflexões em 2 dias. Hoje nós vamos ler até o versículo 19 e no dia de amanhã, com a graça do nosso bom Deus, nós terminaremos então a leitura com uma reflexão sobre os demais versículos, tá bom? Salmo 18, o título do salmo diz o seguinte: ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor livrou de todos os seus inimigos das mãos de Saul. Ele disse, versículo 1 em diante agora: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Hoje nós paramos aqui. Amanhã, com a graça de Deus, nós começamos do versículo 20 e vamos até o versículo 50. Irmãos, o título do Salmo já diz que o contexto é um contexto onde Davi recebeu do Senhor livramento contra os seus inimigos e também contra as investidas de Saul. E você vai achar, então, o contexto histórico desse Salmo lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 51. Então é um contexto de livramento das mãos de inimigos. E Davi inicia aqui louvando o Senhor e declarando o seu amor pelo Senhor. É um salmo muito rico. E hoje eu quero chamar a sua atenção apenas para algumas questões que estão aqui no versículo 6. Os versículos de 1 a 2, Davi apresenta então uma declaração de amor ao Senhor. E uma declaração de amor ao Senhor com o reconhecimento de que é o Senhor quem cuida dele. Ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. Ele declara o amor e declara também o Senhor como aquele que é a força dele, aquele que o sustenta. E ele segue com uma série de frases que reforçam essa ideia. As ideias vão se ajuntando, sempre no mesmo sentido, para fortalecer essa declaração de que Deus era aquele que cuidava e que sustentava a vida de Davi. Ele segue no versículo 2: o Senhor é a minha rocha,
a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. É uma série de declarações sempre do mesmo sentido, de apontar para o Senhor como aquele que era a fonte de proteção, de segurança, de salvação, era o refúgio de Davi. E o que fica claro nesse salmo é que Davi, no meio da perseguição, ele ora. A gente percebe que ele vai dizer assim, olha, no versículo 3, invoco o Senhor e serei salvo dos meus inimigos. Ele sabe que o Senhor é aquele que o protege, é aquele que cuida dele, mas isso não faz com que Davi fique passivo diante dos ataques dos inimigos, esperando que o Senhor o salve. Não, Davi sabe que apesar do Senhor ser a sua salvação, ser o seu libertador, ser o seu rochedo, a sua cidade forte, o seu escudo, ele sabe que ele deve buscar refúgio no Senhor. Ele sabe que ele não pode ficar parado, quieto, esperando tão somente que o Senhor haja a favor dele. Ele sabe que nessa relação dele com o Senhor, ele deve se humilhar e buscar o socorro do Senhor em oração. Ele declara que o Senhor é isso tudo no versículo 2, que o Senhor é a segurança dele, mas ele diz, mas eu o invoco. Eu invoco o Senhor que é digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Aí a partir do versículo 4 ele começa a descrever uma circunstância própria que aconteceu, né? Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. E aí ele orou. E é a isso que eu quero chamar a tua atenção. Para isso que eu quero chamar a tua atenção. No versículo 6, quando ele ora. E o que a gente aprende com Davi aqui? Primeira coisa, ele ora se lembrando da relação de aliança que Deus tem com o seu povo. Ele diz, na minha angústia, ou seja, ele menciona laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade, cadeias infernais, tramas de morte. Isso tudo nos versículos 4 e 5. E aí ele diz, na minha angústia, eu invoquei o Senhor. E a palavra Senhor na tua Bíblia aí vai estar toda em letras maiúsculas, né? Que significa que no texto hebraico, a palavra que aparece é Yahvé, que é o nome que Deus se revelou a Moisés, é o nome pelo qual também o Senhor se deu a conhecer o seu povo de Israel quando entrou com ele em aliança no Sinai. É o nome que vincula, então, né, a pessoa, o ser de Deus, a aliança que ele fez com a nação de Israel no Sinai. Então Davi começa dizendo, invoquei a Yahvé, invoquei ao Senhor, ao Deus que fez aliança conosco. Davi se lembra da aliança, do Deus que fez aliança com o povo de Israel e diz que seria o Deus daquele povo. Davi fala, eu me lembrei do Deus da aliança. E ele diz mais, gritei por socorro ao meu Deus. Aí já não é apenas o Deus da aliança, é o Deus com quem Davi tem um relacionamento pessoal. Ele fala, é o meu Deus. É aquele a quem eu amo, é aquele com quem eu ando. É aquele que me conhece e diante de quem também eu me sei conhecido por ele e conheço a mim mesmo, porque nele eu me conheço. Eu sou aperfeiçoado como gente nele, no amor dele que em mim habita. Falei, eu clamei ao meu Deus. É uma outra ideia que deve estar presente no nosso coração quando a gente ora. Ou seja, a gente ora se lembrando da aliança que Deus tem conosco, mas a gente ora também exercitando essa relação que tem a ver com esse contato pessoal, com essa restauração da comunhão que o próprio Deus proporcionou para cada um de nós em Cristo. Ele nos reconciliou com Ele. E agora nós podemos chamá-lo de nosso, porque Ele já nos fez dele primeiramente, Ele nos amou primeiro. E agora nós somos dele, e Ele também é nosso, porque Ele mesmo foi quem nos atraiu para Ele. Ele fala, eu gritei por socorro ao meu Deus. E aí Davi, então, nos apresenta essa imagem desse Deus que está no seu trono, está no seu templo,
Ele é majestoso, ele está nas alturas, mas ele escuta a voz e o clamor do seu povo. E ele diz, e ele do seu templo ouviu a minha voz. É o Deus que, apesar de ser majestoso, de ser grandioso, de ser o Todo-Poderoso, de ser o Altíssimo, ele olha e escuta o seu povo. Ele vê a miséria e a dor do seu povo. E ele escuta o clamor do seu povo. E aí ele conclui o versículo 6. E o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te ajude a cada dia a orar como Davi orou aqui. Se lembrando da aliança, do pacto que Deus fez conosco, de ser o nosso Deus, de jamais nos abandonar, de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que a oração seja sempre esse exercício dessa relação íntima, né, do teu coração de filho e de filha com Deus, que é o nosso Pai amoroso, que nos redimiu em Cristo e nos reconciliou com Ele, e nos adotou em Cristo e nos inseriu nesse contexto de família de Deus. E que o teu coração ore sempre com essa convicção, sabendo que o Altíssimo te vê e te ouve. Que o teu clamor chega até os ouvidos dele. E de lá, do trono dele, ele escuta e move a mão bondosa e misericordiosa dele na nossa história para cumprir os propósitos dele. Que o Senhor te abençoe, te dê uma vida de oração intensa, uma vida de oração que a cada dia se renova na presença dele, com fervor, com alegria, com confiança, com fé e com perseverança. Porque o Senhor é o nosso libertador. O Senhor é a nossa torre, é o nosso rochedo. É aquele que nos salva e é aquele que nos ouve. Que Deus te abençoe e te conserve firme na presença dele, em nome de Jesus. Amém.